Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a dexametasona, também conhecida como Decadron. Vou te falar para que ela serve, quais são os riscos, como usar e qual é a interferência na alimentação, no ganho de peso, e o que você pode fazer para melhorar isso. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal. @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então do Decadron. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de remédios que são muito utilizados no dia a dia. O Decadron pode ser de uso contínuo ou não, dependendo do seu problema de saúde. Normalmente, para a grande maioria das pessoas, não é um remédio de uso contínuo, mas pode ser, eu vou te falar os casos específicos. De qualquer forma, nessa minha playlist tem remédio de uso contínuo, como remédio de diabetes, remédio de pressão e também remédio para febre, remédio anti-inflamatório. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta então se você já usou a dexametasona ou Decadron em algum momento, se você faz uso no dia a dia, para que você usa, se você já teve algum efeito colateral. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se tem algum remédio que você gostaria que eu falasse aqui no canal, fizesse um vídeo sobre ele, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço o vídeo com todo carinho pra você. A dexametasona, o Decadron, é o nome fantasia dela, não existem outros nomes fantasias, mas o mais conhecido mesmo é Decadron. Ela é da família dos glicocorticoides, então ela é um anti-inflamatório, desculpa, muito potente e também um imunossupressor. Por isso que eu falei que algumas pessoas podem usar ele a longo prazo como remédio de uso contínuo, porque para algumas pessoas que fizeram transplantes, por exemplo, ele é utilizado porque ele pode diminuir o sistema imunológico, né, a reação imunológica do nosso organismo, evitando ataques para o próprio órgão transplantado, diminuindo o risco de rejeição. Então, por isso que eu falei, tem algumas pessoas que usam ele a médio e longo prazo, inclusive às vezes pessoas que tratam de tumores, outras questões de saúde, e tem pessoas que usam de forma mais pontual, como no caso de uma sinusite, no caso de um problema de coluna, no caso, enfim, de alguma outra questão inflamatória mais pontual, usam por um período X de tempo e param de fazer o tratamento. Ele pode ser indicado para praticamente qualquer tipo de manifestação inflamatória que aconteça no seu organismo. Deu exemplo aqui, né, de dor nas costas, da sinusite, mas pode ser utilizado para pessoas que têm problemas de pele, para pessoas que têm tumores, como eu falei, pode ser utilizado até mesmo em problemas oftalmológicos, tem até colírio de Decadron, né, na verdade, da dexametasona, problemas respiratórios. Então, realmente, por ser um potente anti-inflamatório, o espectro de ação dele pode ser super amplo. É muito importante ressaltar que ele deve ser sempre utilizado com orientação médica. Cada vez mais é comum as pessoas usarem esses remédios glicocorticoides por conta própria. Não faça isso, isso pode colocar a sua saúde em risco. Além de poder diminuir a imunidade do seu organismo, às vezes você está um pouquinho resfriado e fala assim, vou tomar um corticoide aqui por conta própria. Isso pode abaixar mais a sua imunidade no começo de uma infecção, pode deixar você com a porta aberta para outros vírus e bactérias. Isso pode fazer com que você tenha problema de secreção dos seus próprios hormônios, com o seu próprio corticoide que é produzido no seu organismo. Então, esse remédio deve ser sempre utilizado com prescrição médica, indicação médica. A dose tem que ser individualizada para cada pessoa. Não é porque seu primo, seu amigo tomou uma dose de X miligrama que você vai ter um resultado com a mesma dose. Inclusive, vale a pena ressaltar que a dexametasona foi muito e tem sido muito utilizado para casos graves de Covid. Estudos científicos verificaram que ela pode ter um efeito de diminuir casos de óbito, de morte em pessoas que têm Covid grave. Mais uma vez, não é porque você pegou Covid, está no começo da infecção, que você vai sair tomando por conta própria. Como eu falei, isso pode abaixar seu sistema imunológico e deixar você até mais suscetível ao ataque do próprio vírus ou outros vírus. Mas, para casos específicos, eles fazem até uma análise de questionário, de índice, sobre respiração, saturação, problemas inflamatórios relacionados à infecção. Pode ser indicado em alguns casos e ajuda realmente a ter resultados muito bons, mas mais uma vez sempre com orientação médica. A dexametasona acaba sendo uma forma sintética do nosso próprio hormônio cortisol, só que com uma potência muito maior. Estima-se que ela tem uma potência de 25 a 30 vezes
mais força do que o cortisol que a gente secreta no nosso organismo. Então, por isso que ela deve ser sempre utilizada na menor dose possível para o seu caso e pelo menor número de tempo possível, porque a gente já sabe que pessoas que usam por muito tempo podem ter uma diminuição na produção endógena do próprio cortisol, e é interessante que seja feita um desmame da medicação para evitar que você tenha uma secreção menor, né? Porque o organismo começa a perceber que está tendo a ingestão dessa medicação, para de diminuir, né? Para de produzir o cortisol na quantidade que deveria. Então, se você retira abruptamente o remédio, você já está com uma produção diminuída do seu cortisol, isso pode ser ruim para você e é inclusive perigoso para sua saúde. Então, por isso que os médicos costumam desmamar, como a gente fala, titulando ao contrário a dose, né? Diminuindo a dose que é oferecida depois de alguns dias, se você está tomando por mais tempo, para o organismo ir acordando e voltando a produzir o próprio cortisol endógeno e não dar nenhum tipo de problema para a sua saúde. Por isso é importante tomar a dose que o médico indicou e na quantidade que ele foi indicando de dia para dia. Isso pode variar de dia para dia também, é um detalhe muito importante. Normalmente, se você toma o cortisol, o Decadron, a dexametasona por poucos dias, você provavelmente vai ter poucos efeitos colaterais que rapidamente seu organismo consegue resolver e ficar no 0 a 0. Agora, para pessoas que tomam ele a médio e longo prazo, por questões relacionadas a câncer, por questões relacionadas à imunossupressão, outras condições de saúde, ele pode de fato fazer com que você tenha um desequilíbrio no seu metabolismo de carboidrato, pode causar resistência à insulina, acúmulo de gordura abdominal, pode causar acúmulo de gordura na face, chamado síndrome de Cushing também, que é aquela face mais globosa, cara de lua cheia, que é chamada assim na literatura científica. Pode causar acúmulo de líquido, pode causar problemas renais a médio e longo prazo, problemas no fígado se você usa há muito tempo. Então é muito importante fazer sempre com orientação médica. Eu tô repetindo isso, mas é porque é um remédio realmente muito delicado para ser utilizado e a gente já sabe que hoje em dia, infelizmente, as pessoas tendem muito a se automedicar. Ele não deve ser utilizado por pessoas com uma infecção ativa sem tratamento antibiótico, se for o caso. Então por isso que eu falei, né? Se você já tem alguma outra infecção, é importante que o médico controle isso antes de dar o corticoide para você. Não deve ser utilizado por pessoas que têm hipertensão grave não controlada. Não deve ser utilizado para quem tem diabetes mal controlado, para quem tem osteoporose, para quem tem úlcera. Então é muito importante que você sempre fale para o seu médico qualquer problema de saúde ou remédio que você tome, porque ele pode interagir com alguns remédios também. Com relação à bebida alcoólica, muitas pessoas perguntam: eu posso beber álcool tomando a dexametasona? Não tem nenhum tipo de contraindicação na bula para o consumo de álcool, mas eu te falo. Se você tá com problema de saúde, que você precisa tomar um corticoide, sua imunidade já tá mais baixa, você está mais cansado, para que você vai tomar bebida alcoólica? Então, se você puder, se abstenha, que vai ser melhor, inclusive, para sua recuperação. Com relação à medicação e alimentação, se tem algum alimento que pode inibir ou potencializar a absorção do fármaco, não tem também na literatura, não tem nenhuma interação alimentar, e ele também não é um alimento que necessariamente agrida muito o seu estômago, como anti-inflamatório mais clássico. Então você pode ou não tomar com o estômago cheio, fica mesmo a seu critério e com relação à indicação do seu médico. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando também sobre a dieta anti-inflamatória, ou seja, alimentos que você deve consumir, alimentos que você deve evitar, suplementos, chás, muitas dicas legais para o seu dia a dia para te ajudar a diminuir a inflamação. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Me conta então se você já usou a dexametasona, por quanto tempo você usou, se você teve efeitos colaterais ou não. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!